Mackenzie, Jonas. Bom, gente, a gente vai começar com a Mackenzie, depois vamos para a fala do Jonas e, por último, a Érica. Podemos começar com a Mackenzie. Eu vou estar traduzindo ela, então ela vai falar um pouquinho, eu falo um pouquinho, e depois a gente vai abrir e para perguntas para todo mundo. Oh, hi. Oi. It's an honor to be here in Sampa. Thank you for having me. My thanks to Felipe and my 4 Brazilian publishers who came together to get me here. É uma honra estar aqui em Sampa. Muito obrigada, Felipe, por me receber e mais as 4 editoras que trouxeram para cá. And what else do you want me to talk about? What, like launch into some stuff? We're going to talk about hacking the bodies in capital, and you have 10 minutes, and you can talk about anything. I've prepared some questions later based on Capital is Dead, so you can, anything that you feel free on this topic, you can go. Good. So let me just do the headline sort of notes of this, all right? What if this isn't capitalism anymore, it's something worse? Sorry, it's a downer, but that's the main thought here. So then how would we conceptualize that, find a language for that, find ways of resisting or transforming that? So that's sort of the project of these 2 books, Capital is Dead and Hacker Manifesto. Então a gente começa com a polêmica, né, que talvez isso não seja mais capitalismo, mas talvez algo pior. Sinto muito pela má notícia. Mas vamos tentar pensar como encontrar a linguagem possível de falar, de entender o que é esse funcionamento, que talvez não se trata mais sobre o capitalismo e que vai estar baseado nos livros O Capital Está Morto e o Manifesto Hacker. So, to be clear, a lot of the mode of production we're still living in is still capitalist, right? But part of it's even older than that. There's an agrarian, landowner, peasant versus landlord class struggle that still goes on in the world, yeah? And then capitalism is sort of on top of that, layered on top of it, exploiting it, cooperating with it. So, in people who come from a Marxist language, like this is a very old discussion. What's the relationship of workers to peasants against the common class enemies of landlord and capitalist? So we already have a rich language of thinking 2 modes of production that are articulated together, and what's the popular front? Like, what's the common struggle? Então, para a gente começar, né, a Mackenzie coloca essa provocação de que no capitalismo já coexistem formas de opressão que são mais antigas do que o capitalismo, como, por exemplo, a relação, né, dos proprietários de terra com os camponeses, né, e o capitalismo vai sendo uma estrutura que se constrói junto com essas formas de produção antigas e as atualizando, né? E tentar entender dentro de uma linguagem marxista, que já analisou muito essas forças produtivas, qual que é o enquadramento comum entre as oposições que a gente encontra entre camponeses e proprietários de terra, e assim como trabalhadores e burguesia, e tentar entender se não surgiu, então, formas diferentes de exploração que estão acima desse capitalismo também. Assim como o capitalismo faz com a exploração das terras, a exploração agrônoma e de camponeses. So here's the thought experiment, or the question. If there's already 2 modes of production, long history, what if there's now a third? What if there's a third level on top of this that controls the other 2 through the ownership and control of information? What if the property form had become even more abstract, and there was a new kind of ruling class that was able to control the whole value chain by controlling and owning information? And then what would that look like on a global scale, and what would be a language to sort of analyze that with? E a ideia, então, é que se já existem essas 2 formas de exploração, uma através dos proprietários de terra e dos camponeses, e do capitalismo dos burgueses com os trabalhadores, e se houvesse uma terceira forma? Essa terceira forma, como ela está pensada, é através da propriedade de informação, ou seja, copyright, patentes,
a extração de informação que a gente tem através da produção das redes sociais e as nossas interações, o que a gente chama de Big Data, todos esses dados, e se tivesse uma outra forma de expropriação que viesse além da questão capitalista e da questão da aristocracia rural, houvesse essa terceira forma, e como isso se dá numa escala global, como encontrar a linguagem para analisar isso. So the question is, well, what's the new subordinate class or exploited class? If there's a new ruling class, well, who does it exploit that's different? Well, most of us. So in some regards, what I do is I'm a worker. I teach, but this is not the same as being a factory worker. You know, I teach and I write. If you're a factory worker, you make the same thing. Like capitalism is about making sameness, you know, like making the same product, like turning labor into a repeatable set of procedures. But my job is to make different stuff all the time. I got to come up with new stuff. So this additional piece of the political economy is all about exploiting the production of new information out of all of us, but particularly out of people who specialize in that production of new information. And let's think of ourselves, if that's what we do, as a class. Like, what's the class interest of people who make information? That's my proposition. E então, como pensar quais são as classes emergentes dessa nova situação, onde a informação vira também um fator preponderante das forças produtivas. Eu sou uma professora, então também sou uma trabalhadora, mas isso não é da mesma forma que um trabalhador de fábrica. Enquanto o capitalismo funciona na reprodução do mesmo, sempre reproduzindo o mesmo tipo de informação, essa nova classe, né, que seria a classe dos hackers, é uma classe de produzir o novo. Você está fazendo o novo mesmo quando você é um professor, quando você é uma artista, quando você está no espaço de programação, você está sempre produzindo o mesmo. E tentar pensar o que é a linguagem que pode analisar como essa produção de nova informação é apropriada pelas forças produtivas para gerar um excedente. So how do we organize producers of information, producers of the manufactured article, the farmer, producer of the food that we eat? There's differences between us as classes, and we have to pay attention to the differences rather than thinking it's all one thing. But how do you form an alliance around those things? Like, that's the question. E aí a gente tem que pensar, então, como que são essas formas de produção. A gente tem uma forma de produção, né, que pode ser considerada agrária, a gente tem uma forma de produção que é a forma de produção de commodities, mercadorias, e é como que essa nova forma de produção de mercadorias, como que essas classes se relacionam e como fazer uma junção da relação entre essas diferentes classes na atual situação. So who is this class that produces new information? Well, 20 years ago, I called it the hacker class. You notice that that's a term that became criminalized, associated only with criminal activity. That's always an interesting sign, right? 200 years ago, to be a Democrat meant pretty much what terrorist means now, right? So, like, I'd be careful about language. So, I don't care what we call ourselves, but hack was a nice word. It's like, oh, okay, so you're like making something new out of the information that's available to you, a hacker class. Like, that was the proposition of a hacker manifesto. But I'm more interested in let's play with the language and come up with new ways of using language rather than any particular name for it. Então, em 20 anos atrás, quando pensar nessa classe emergente de produtora de informação, Mackenzie pensou na classe hacker, né? Hoje em dia, ela pode ter um sentido muito diferente do que ela tinha na época, porque todo mundo que é chamado de hacker é pensado como um terrorista, né? Efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, a questão não é muito só nesse título, mas tentar pensar e lidar com novas formas de categorias de análise e desenvolver um novo vocabulário que possa lidar com essa classe que está gerando informação. A questão não é simplesmente se ater à figura do hacker, mas tentar entender como que essa classe funciona junto e lidar com uma análise possível de tratar sobre ela. To hack is a kind of freedom with the information and the material resources that are available to you. And that can generate fear and resistance. So to sort of think of the common interest of all of those who want that freedom then becomes a kind of political but also cultural project. It's only one example of all this, right? But
I hacked this body. It's not how, these are not the factory settings, but it turned out it's not that hard, you know? It's like the only thing that was hard for me to be a trans person was everybody else's resistance to it. The means to hack a body are actually not that complicated. But it's just one example. So like, where are the forces for the transformation of like every aspect of everyday life? Because one thing I think we all know, even if we don't want to admit it, is that this version of the world is not going to last, yeah? We all know this. Like, the climate change thing is gonna, pardon my English, fuck us, and sooner than we're ready. So where are the common forces for the production of the experiment of creating new life? And how is that a difficult thing to have in alliance sometimes with labor and with farm workers? I'm not saying this is easy, but to put those pieces together is, from what little I know, from my perspective, one of the challenges of our time. Hackear é um tipo de liberdade, mas mesmo por ser um tipo de liberdade, ela gera muito medo, repulsa, rejeição. Mas se a gente parar para pensar, hackear não é algo tão difícil assim. Eu hackeei esse corpo. Esse corpo não veio com as definições de fábrica. E não é algo tão difícil assim. Torna-se difícil no momento em que começa a ter resistência, que foi a resistência que eu encontrei com as pessoas cis ao meu redor. Então, o hackear é essa forma de uma nova produção de uma nova forma de informação, um trabalho criativo, e colocar os hackers próximos dos trabalhadores rurais, assim como dos trabalhadores no âmbito do capitalismo, é tentar pensar os problemas comuns que a gente vive hoje. Não é fácil, porque uma questão que a gente tem também é a mudança climática. E como a Mackenzie chamou aqui, as pessoas responsáveis pela mudança climática são fuckers, né? São pessoas que estão aí trabalhando, né, pelo fim de todos nós, no sentido de que esse mundo não é sustentável. Esse mundo não vai durar por muito mais tempo. Pensar a classe hacker em contato com a classe trabalhadora, em contato com a classe dos trabalhadores rurais, é tentar pensar o problema comum da situação que a gente encara nesse capitalismo ou pós-capitalismo hoje. So that's it. É isso. Muito obrigada, Mackenzie. Agora acho que a gente pode passar para o Jonas. Olá, pessoal. Que responsabilidade a minha aqui no meio, né, gente? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Jonas Maria, para quem não me conhece. Eu sou escritor, eu tenho alguns contos publicados, sou criador de conteúdo, né? Eu falo sobre ser trans e falo também sobre literatura e cinema. E aí eu estava refletindo sobre o que eu poderia falar nessa mesa. Eles deram muita liberdade para a gente sobre o que a gente quisesse abordar. E aí eu estava tentando buscar algum tema que dialogasse, né, com o que a Mackenzie fala e atravessasse também a Érica de algum modo. E como eu sou criador de conteúdo, eu pensei que falar sobre criação de conteúdo e o uso da plataforma por pessoas trans fosse um tópico interessante de trazer aqui. Então, eu me entendi trans, na verdade, já tem uma década, foi por volta de 2013, e aí, nessa época, era muito difícil encontrar informações sobre ser trans, sobre o que era isso. E aí, o primeiro contato que eu tive foi através da internet, com outras pessoas trans. Nesse caso, existia quase uma cultura trans na época, em que você recebia uma informação, você não tinha onde ter mais esse acesso, você recebia uma informação, você entendia como se dava esse processo da transição e você repassava essa informação, porque não se tinha em outro lugar. Então, eu consumia muitas pessoas trans que estavam produzindo conteúdo sobre isso e eu meio que quis devolver porque era uma prática comum. E eu acho que esse é um primeiro ponto muito interessante, né? Que é esse uso de uma plataforma pela comunidade trans para passar informação. E na época,
A criação de conteúdo já acontecia, isso já era um mercado, mas não era como é hoje, né? Então, quando eu comecei, eu não estava buscando ser blogueiro, não estava buscando fama, não estava buscando dinheiro, né? Foi muito nesse movimento de evolução. E aí, isso se dá por um motivo óbvio, né? Porque a comunidade trans ela é muito negligenciada pelo poder público e pela comunidade no geral, né? Tanto é que os dados que a gente tem são dados independentes, a gente não tem um dado oficial do governo para mapear a nossa comunidade, para entender quem somos, quais são as nossas necessidades, né, a partir de dados. Então, os dados que temos é a partir de coletivos, é a partir de organizações independentes que buscam esses dados, é a partir de pesquisas universitárias que têm pessoas trans envolvidas, né? Muitas vezes depende de ter alguém trans junto para que alguma coisa se mova, para que lembre-se que existe uma comunidade trans que precisa ser verificada, né? Precisa ser resguardada de algum modo. E nesse movimento todo, né, de compartilhamento de informação, o uso das plataformas ele teve um impacto muito grande na comunidade trans. O impacto que é muito específico nosso, né? Para começar, a gente pôde conhecer e encontrar outras pessoas trans. Há 10 anos atrás, era muito difícil você ter contato com alguém trans. Eu sou do interior de Minas Gerais, né? No interior de Minas Gerais, há 10 anos atrás, a gente não falava em orgulho LGBT, né? Isso não chegou nessas cidades. E Minas Gerais é um estado muito, eu não diria conservador, mas é um estado muito religioso, muito católico. Então, existia um tabu e existia uma vergonha em se dizer LGBT, em ter amigos LGBTs, né? Então, a internet, esse uso, né, pela comunidade, ele possibilita que a gente se dê conta de que existem outras pessoas como nós. Não estávamos na mídia, ou quando estava era de uma forma negativa, que eu vou falar um pouco mais para frente. A gente não tinha como identificar outra pessoa. Então, tem esse primeiro momento. Um segundo momento, um segundo impacto muito positivo em relação a esse uso foi, como eu posso dizer, Só um momento, gente, deixa eu... Eu não estou enxergando. Sim. Então, a gente teve esse primeiro impacto de conhecer outras pessoas trans e descobrir que isso é possível. E, no segundo momento, a gente pôde descobrir como é que funciona a transição. A gente teve uma perspectiva do que é possível, né? E aí a gente fez muito uso de comunidades, de blog, e, mais recentemente, do Instagram, do TikTok e afins. Através disso, a gente conseguiu compartilhar informações, inclusive, do que era a hormonização, do que era cirurgias, como se auto-aplicar, como ter contato com hormônios, qual a dose usar. E aí a gente tem uma questão aqui, né, que tem uma questão, um discurso muito moral em cima disso, né, desse compartilhamento, desse uso clandestino de hormônio. Porque existe uma preocupação, né? Meu Deus, como assim essas pessoas estão compartilhando informações de como se auto-aplicar? Extremamente perigoso. Mas existe aí um discurso muito moralizante, porque o que a gente tem é um processo que ele é muito burocrático. Ele não necessariamente funciona na prática. Existe, né, um certo protocolo que você tem que passar por uma equipe médica multidisciplinar para você conseguir esses hormônios e eles certificarem de que você está apto a fazer esse uso, a fazer a cirurgia e afins. Só que, aqui no Brasil, em especial, a gente não tem profissionais aptos a nos atender. E aí, tanto em termos técnicos, quanto em termos humanitários. Técnicos porque era e ainda é muito difícil encontrar profissionais que atendem pessoas trans, que entendem o uso de hormônios ou da cirurgia para pessoas trans.
Eu me recordo, quando eu estava morando em São João del Rei, eu liguei em absolutamente todos os endócrinos da minha cidade e nenhum me atendeu. Alguns falavam que não eram especializados nisso, outros que não entendiam, alguns mandavam eu ir para BH, na capital, porque lá eu encontraria alguém, mas eu não consegui esse primeiro contato na minha cidade. Então, isso já é uma questão. Então, percebam como existe uma burocracia que ela não funciona. Uma coisa que me aconteceu também foi que quando, anos depois, aí surgiu, eu encontrei um endócrino no SUS que nunca tinha atendido uma pessoa trans, mas ele se dispôs a me atender. Falou assim, não entendo, nunca atendi, mas vamos tentar. E aí, na época, ele tinha me passado uma dose que era o dobro do sugerido. Ele não fazia ideia do que ele estava fazendo. Ele estava bem intencionado, mas ele não fazia ideia. E aí, esse uso dessas comunidades, esse compartilhamento de informação e de experiência entre pessoas trans, possibilitou que eu pudesse identificar na hora. Tipo, não, eu sei que não é isso. E aí é contraditório porque espera-se que um médico especialista formado saiba mais do que uma pessoa trans que não teve contato com absolutamente nada. E não acontece. Muitas vezes, e isso ainda é comum hoje, a pessoa trans sabe muito mais do que o doutor em questão, porque o cara nunca atendeu ninguém, né? E aí, Isso aqui. E aí, um terceiro ponto, que eu acho que talvez seja o mais importante, foi que o uso da plataforma possibilitou que a gente disputasse narrativas, né? Primeiro, a gente conseguiu romper com um discurso médico universalizante e patológico da transexualidade. Porque até então o que a gente tinha era um protocolo que dizia você primeiro tem que viver 2 anos com o gênero que você se identifica, depois você recebe os hormônios, depois você faz a cirurgia e, por fim, a cirurgia genital, né, que, inclusive, era considerada a cirurgia principal para você se entender trans. Né? A pessoa trans é a pessoa que odeia o seu genital e odeia o seu corpo. Mas essa é uma narrativa, como a pretensão de ser universal, ela não funciona. Sobretudo pensando no contexto do Brasil. Né? No Brasil, se não me engano, até 1997, a cirurgia de mudança de sexo, ela era proibida, ela era considerada uma mutilação. Depois disso, ela passa a ser liberada. E aí, em 2006, ela já não é um pré-requisito. Só que de 1997 até 2006, se você quisesse mudar o nome, você tinha que ter feito essa cirurgia. Era um pré-requisito. Mas essa cirurgia, para homens trans, ela era considerada experimental. Então, não era possível você fazer essa cirurgia. Em outras palavras, pessoas trans masculinas não tinham acesso à cidadania, porque, inclusive, o próprio país não possibilitava que você fizesse isso. Primeiro, que já era uma violência você exigir isso como parte de um processo, e segundo, que ao exigir, você não dava estrutura para isso acontecer. Então, não fazia sentido. Né? A gente importou esses protocolos sem pensar na real necessidade e a realidade das pessoas trans no Brasil. Né? Então, a gente conseguiu romper essa discussão e a gente adicionou complexidade. Né? A gente adicionou questionamentos, dúvidas e, de novo, a geolocalização. Então, por que isso? Várias pessoas trans falando sobre si, falando sobre as suas experiências, e aquilo não se torna mais uma narrativa linear e óbvia de como é. Né? Percebe-se que existem outras nuances. A gente também conseguiu romper uma visão muito estereotipada de pessoas trans, porque até então, aqui no Brasil, o que se tinha da transexualidade na grande mídia era pessoas trans aparecendo em programas policiais, né? E aí, no caso, travestis, pessoas trans
em programas de auditório, né, como o Super Pop, por exemplo, em que pessoas trans eram convidadas para falar sobre si, né, em primeira pessoa, mas era enquadrado de maneira extremamente exotificada, era algo curioso, né, para atiçar o público. A transexualidade ela atraiu muita audiência, né, então, tipo, meu Deus, olhe, daqui a pouco fulana vai falar sobre como é depois da cirurgia. Enfim, esse tipo de discurso. E, por fim, a gente conseguiu criar, falar em primeira pessoa e construir conhecimentos, né? Porque, vejam bem, a gente tem esse dado de que apenas 0,2% das pessoas trans estão na universidade. E a universidade é a instituição que valida o conhecimento. Então, como a gente vai construir, ter um conhecimento validado se essas pessoas trans não estão na universidade? Inclusive, essa é algo que eu tenho pesquisado na minha pós, que eu faço sobre mídia, informação e cultura. E aí eu tenho pesquisado resenhas literárias que são feitas por pessoas LGBTs nas redes sociais. E como que essas resenhas podem ou deveriam ser pensadas a partir de uma tradição da crítica literária. Porque é isso, durante um período da crítica literária, havia essa discussão de que, tipo, apenas quem é formado em letras pode fazer resenhas literárias. E antes, quando havia jornalistas que faziam, esses jornalistas eles eram muito, chamado crítica impressionista, porque eles falavam muito como eles se sentiam, o que eles achavam da obra, que é muito parecido com o movimento que a gente tem hoje de youtubers falando sobre obras. Eu tenho essa impressão sobre esse livro, mas não é considerado crítica. É visto com desdém, é visto de maneira inferior. E por que não pode ser pensado? Como é que a gente vai esperar que essas pessoas entrem na universidade para então produzir um conhecimento que então vai ser validado, né? Então, a gente, ao usar as plataformas, a gente começou a falar em primeira pessoa e a construir conhecimentos e a romper com a tradição que se tinha até então de pessoas cis produzindo conteúdo, produzindo conhecimentos sobre pessoas trans, né? Eu acho que, basicamente, é isso nesse primeiro momento. Eu quis trazer aqui uma perspectiva, inclusive positiva, né, dessa apropriação dessas plataformas pelas pessoas trans e o impacto que essa plataforma teve na comunidade trans, em especial aqui no Brasil. Mas é óbvio, evidentemente, que existem pontos negativos também. Mas aí eu não quero me estender, talvez a gente possa falar isso depois nas perguntas, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Jonas. Depois a gente abre para as perguntas, então, de cada fala. E agora a gente pode ir para a fala da Érica. Obrigada, obrigada, obrigada por essa recepção acalorosa, que às vezes eu confesso, eu não sei se é fã ou se é hater quando dizem presidenta, e eu olho para o Congresso Nacional que a gente tem hoje e eu falo, será que eles me amam ou que eles me odeiam? Mas, brincadeiras à parte, eu sei. Eu sei que é amor, estou brincando, e sei que é um amor muito propositivo das mudanças e transformações que nós precisamos fazer no Brasil, mas também no Congresso Nacional, para transformar esse sonho em realidade e se um dia, de fato, eu me tornar presidente dessa república, a gente ter uma governabilidade possível, né? Mas isso ainda vai levar um tempo, eu sou muito jovem, muito menininha para ter idade para ocupar esse cargo, uma coisa mais ninfeta mesmo. Até lá eu vou construindo o solo possível para... Como você traduziu ninfeta? Fiquei curiosa. Ai, ótimo.
Bom, enfim, boa noite, Flipei. Que alegria estar aqui nesse encontro, nesse espaço de debate, de reflexão, de troca literária. Confesso que a introdução do Jonas me deixou um pouco preocupada quando ele dizia que pensou, as pessoas deixaram aberto para que a gente pudesse abordar o que queria, e ele trouxe o que ele gostaria de abordar, e eu estou até agora pensando o que eu vou falar. O que eu vou abordar, porque, não sei se vocês sabem, eu costumo dizer isso, vou dizer isso aqui também, em nenhum espaço ao qual eu falo, seja no congresso, seja em palestra, seja em atividades como essa, eu penso ou me preparo para o que eu vou dizer. Eu não tenho um preparo, porque às vezes que eu me preparei, quando o vereador aconteceu, pensar, escrever, etc., foi horrível, foi um lixo, porque eu fiquei presa ao briefing, fiquei presa ao texto e acabei não dando conta de deixar com que a minha verdade, com que as coisas que eu trago dentro de mim pudessem transbordar e criar a conexão que eu acho que a fala e a oralidade precisa. Então, de fato, eu nunca preparo o que eu vou dizer, e durante a fala das pessoas que estão nas mesas, eu sempre vou tentando encontrar os elos para que eu consiga formular alguma linha narrativa que tenha a ver com aquilo que o público espera ou com aquilo que o espaço está discutindo. E ouvindo a Mackenzie, ouvindo um pouco do Jonas, eu ia entendendo o quanto era importante fazer abordagem dentro daquilo que o próprio tema da mesa propõe, que é hackeando corpos e o capital, mas também lembrando um pouco da particularidade de alguns corpos específicos dentro desse espaço do capital e dentro desse espaço da sociedade. Pensando como esse processo de hackeamento, e a gente pode compreender esse hackeamento das mais diversas formas, não é de forma alguma algo homogêneo e que pode ser tratado sem a particularidade, a delicadeza, o cuidado e a preciosidade com que alguns corpos experimentam a sociedade, né? Ouvindo as falas e criando as conexões, nós vamos compreendendo a diferença com que corpos trans, com que corpos de mulheres, com que corpos negros e etc. enfrentam os desafios e as dificuldades de conviver em uma sociedade pensada, calcada, organizada para combater estas existências, para atacar esses corpos. E acho que a própria Mackenzie colocou a necessidade de que a gente hackeie o nosso próprio corpo para coexistir, para existir, para sermos quem somos, e aí enfrentando as inúmeras dificuldades que o Jonas foi colocando na fala dele, mas muitas outras dificuldades quando esses corpos são atravessados pelas questões de raça, pelas questões de classe, pelas questões etárias, pelas questões regionais. Então eu acho que a minha fala e a minha reflexão nessa noite vai acerca da maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade para fazermos de forma propositiva, combativa e organizadas os hackeamentos que são necessários para que esses corpos possam existir e para que a gente dê conta de enfrentar o que é essa pós-modernidade, esse pós-capital, ou essa faceta diferenciada do capitalismo que se apresenta contra a nossa vida, contra a nossa existência e que se organiza o tempo inteiro para nos matar, seja através da precarização da nossa vida, nos negando espaço de trabalho, nos negando direito à escolaridade, nos negando direito à moradia, e também seja através da política e da maneira como ela vem se organizando para combater determinadas existências na sociedade desde sempre. Nós não estamos conversando sobre algo inédito ou algo que acontece agora. Nós vivemos no Brasil, o primeiro país do mundo que ainda mata pessoas transexuais e travestis, inclusive comparados a países onde a transexualidade é considerada um crime. Nós estamos no Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão, e quando a aboliu das maneiras como nós já bem conhecemos, uma falsa abolição que não garantiu a dignidade ao povo negro, que não garantiu o direito ao trabalho, à terra, à comida, à cidadania para estas populações. Nós não estamos conversando de nada que aconteceu agora, mas nós temos percebido e visto ao longo dos anos uma ascensão brutal de uma extrema-direita e de discursos odiosos que contra-atacam essas vidas, como em algum momento nós chegamos a pensar que havia diminuído ou pelo menos estacionado.
Acho que houve uma ingenuidade da nossa parte, pelo menos da minha houve, não sei se da de vocês houve, mas acredito que sim. Acho que nós tivemos a ingenuidade de imaginar que, olha, parece que agora as coisas estão mudando, estão se transformando, nós estamos enxergando uma luz no fim do túnel. Talvez tivemos a ingenuidade ou até mesmo a arrogância, porque eu acho que uma coisa beira a outra. Ora somos ingênuos, ora somos arrogantes demais e diminuímos, desmerecemos a potência do inimigo do lado de lá, porque achamos que as nossas elaborações teóricas e as nossas práticas políticas darão conta de afastar aquele mal, e a gente se surpreendeu de forma negativa, percebendo que ainda há muito processo de luta, elaboração, construção e formulação para, de fato, superarmos esses desafios contra a humanidade, contra os corpos, contra a classe trabalhadora, contra os grupos dissidentes e abjetados da sociedade. Nós temos, por exemplo, agora o que foram as Olimpíadas e todas as questões em torno das Olimpíadas, desde a abertura das Olimpíadas até o debate das atletas, que são mulheres cisgêneros, são mulheres transexual, se são pessoas intersexo, enfim, e toda a polêmica que envolve em torno dessa discussão, que nos mostra que nós estamos diante de um processo de necessidade brutal de hackear mesmo o capital, a política, os corpos, a sociedade, para que nós não morramos mais do que nós já morremos. Para que nós comecemos a pensar e a desenhar uma estrada que nos leve ao final desse túnel trevoso do fascismo, da ignorância, da mentira, do ódio, da intolerância e da combatividade daquilo que é considerado diferente por quem sempre mandou. Porque a diferença, ela é natural. Nessa sala somos todos diferentes. E eu acho que a diferença, ela é rica. A diferença, ela é pilar central e fundante da democracia. Porque é através da democracia, é através da diferença, que a democracia se consolida, que a democracia nasce, que a gente tem a capacidade de aprender valores, culturas, experiências, cores ou, enfim, diferente das nossas. Mas aqueles que se colocam como hegemônicos seguem organizados para combater a existência, a vida e o corpo daqueles que foram marcados como diferente. E ser marcado como diferente não é um mero acaso somente da universalidade do corpo, homem, branco, cisgênero, heterossexual, dono das terras e do capital. A demarcação do outro como diferente, ela parte do lugar da desumanização daquele corpo. Então, quando brancos nomeiam negros e índios, não os fazem só para dizer que são diferentes, fazem para dizer que são sem almas, que são animalescos, que são seres pensados para servir, para serem escravizados. Quando a cisgeneridade nomeia a transexualidade, e tudo pegando lá o latim do negro sem alma, a transexualidade do lado de lá, não nomeia apenas para se colocar como universal e como diferente, mas se nomeia para dizer que aquele corpo é abjeto, demoníaco, passivo de ser combatido, pode morrer, não merece acesso à saúde, não merece acesso à cidadania, porque afinal não é como nós, não são normais, não merecem o status quo de humanidade que apenas uma pequena casta consegue e pode usufruir. E o capital, inclusive, diminui a possibilidade desta pequena casta obter o status quo de humanidade, porque nós tínhamos primeiro então homens, aí homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, mas agora o poder econômico também é uma plataforma importante, e o governo fascista que nós enfrentamos foi importante para abrir os olhos de muita gente que acreditava que apenas a sua branquitude, ou a sua cisgeneridade, ou a sua heterossexualidade eram pilares estruturais importantes para mantê-las no espaço de status quo, onde somente aquela pequena casta, sim, de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, são capazes de estar. Porque mesmo sendo homem, branco, cisgênero e heterossexual, se você não está em determinado espaço do capital, ou em determinado lugar, ainda assim haverá uma punição ou uma parcela de peso contra o seu corpo, que obviamente jamais será comparada
a violência que mulheres, a violência que negros e negras, a violência que travestis e transexuais, que a comunidade LGBTQIA+, sofre cotidianamente, muitas vezes apoiada por esta gente, grupo, corja, não sei qual o nome usar, que acaba se ancorando nesses pequenos valores que não são estritamente suficientes para dar a elas o lugar de status que elas merecem. Então, nós temos uma batalha árdua e uma construção árdua pelo resgate da nossa humanidade enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, e nós precisamos fazer isso de uma maneira sofisticada. Pensar a comunicação, pensar a linguagem, pensar a formatação da forma como nós fazemos a nossa luta e travamos as nossas disputas com a sociedade é extremamente fundamental e importante. A língua é viva, a escrita é viva, nós somos vivos e isso permite com que as coisas vá mudando e se transformando ao longo dos processos. Nós, para fazermos os hackeamentos que são necessários, para tomar de volta os lugares que são nossos, precisamos nos preocupar com a maneira como nós construiremos essas linguagens e nos conectaremos com as pessoas. E a verdade dela, e a luta dela, e os enfrentamentos que elas fazem diariamente no território dela, que não é, muitas vezes, o território da Flipei, ou da USP, ou da Unicamp, mas é a esquina de prostituição, é a favela, é o beco, é lugares que, se a nossa linguagem e o nosso acesso e a nossa preocupação de formação não se pensarem, talvez nós ainda continuemos patinando dentro de uma bolha de esquerda que horas caminha para frente, mas horas retrocede para trás, mas em nenhum momento consegue levar uma maioria esmagadora da sociedade junto com essa reflexão. Nós precisamos dialogar e construir a nossa linguagem, conduzindo para este processo a sociedade junto conosco. A nossa linguagem, a nossa formatação, a luta pelo hackeamento político, econômico, social, corpóreo, não pode ser uma luta restrita apenas aos nossos nichos confortáveis de discussão, porque nós falharemos. Nós não revolucionaremos a sociedade se nós não comungarmos com a sociedade. E nós não revolucionaremos a sociedade se nós não adequarmos, modernizarmos e pensarmos qual é a forma como nós elaboramos essa discussão. De que maneira nós acessamos essas mentes, esses corações, tiramos o senso comum tão cristalizado e colocamos uma verdade que pode não ser absoluta, porque eu não acredito em verdades absolutas, mas são verdades embasadas e calcadas em análises, experiências, vivências, trajetórias. Esse mês sai um perfil meu na revista Piauí, que é mais do que um perfil, é um dossiê, assim, uma coisa absurda. E isso me lembra, quando eu falo sobre isso, que em algum momento das várias entrevistas que a Lara fez, era Lara, né, o nome da repórter, querida. Da última vez que ela me ligou, eu falei, meu amor, é melhor você publicar, porque eu não vou te dar mais uma entrevista. Eu não aguento mais. Ela me perguntou sobre a minha formação, mas não no sentido da minha formação acadêmica, mas a minha formação socialista, política, se era Marx, se era não sei quem, e eu disse para ela, não é nenhum deles. E eu não desmereço a contribuição histórica e importante com que esses teóricos e filósofos que pensaram a sociedade, o socialismo, o comunismo e etc., produziram. Mas a minha bagagem política, a forma como eu analiso a sociedade, a economia, os direitos, o capital, ela vem de camadas mais baixas. Eu aprendi a olhar para as questões econômicas e sociais, primeiro com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias. Depois, ao chegar na academia, eu fui ler e entender Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis, Sueli Carneiro. Eu fui aprender a compreender a sociedade, o capital e qual era a política que eu gostaria, através da vivência que eu vivi em casas de cafetinas, nos quartos, com outras travestis iguais a mim, que precisavam
precisavam aprender a multiplicar o dinheiro e aguentar a violência de um Estado que odeia o nosso corpo. E para dialogar com estas pessoas, eu não precisei me ancorar nesta literatura. Eu precisei me ancorar na verdade delas, nos desafios dela, na produção da vida. A minha política e a minha forma de compreender a sociedade não está nos livros, está nas marcas que eu carrego no meu corpo, estão nas noites em claro nas esquinas aonde eu passei, estão no choro das amigas que perderam as outras no carro do cliente, está no choro da travesti não acolhida pelo serviço de saúde, está na fome que doía porque o dinheiro tinha sido trocado pelo crack na mão de um companheiro abusivo. É neste lugar que eu aprendo sobre o capital, é neste lugar que eu aprendo sobre a política. E o que eu quero dizer para vocês é que é preciso ir a estes lugares, formular o hackeamento que nós queremos e que nós precisamos. Não poderemos hackear o corpo, o capital, a política e a sociedade se nós não trouxermos conosco as mulheres negras das favelas, as putas das esquinas, as encarceradas, as pessoas esquecidas nas filas do serviço público, porque a sociedade se faz com estas pessoas, a revolução se faz com estas pessoas. E nós, ao formularmos um debate sobre hackeamento, muitas vezes só usamos essas vivências ou história como acessório retórico da nossa produção linguística, para dizer e lembrar que existem, que sofrem, que são esmagadas pelo capital, que são negadas do direito ao próprio corpo e à própria existência, mas muitas vezes somos incapazes de dialogar, formular, se sentar à mesa para pensar e entender. Será que a minha discussão profundamente teórica toca a Dona Maria do bar? Toca aquela minha amiga travesti lá da periferia da onde eu vim? Eu digo por experiência própria, não. Parece mais lorota, discurso de doido, elas acham engraçado, dá uma risada, fala, nossa, tá diferente, né? Mudou, mas a gente não consegue penetrar na alma delas e no coração, como de maneira simples e fácil a extrema-direita faz. Porque a extrema-direita pega a fé, a extrema-direita pega a família, a extrema-direita pega o direito à propriedade, flerta com sentimentos muito tranquilos e comuns, não são inteligentes, precisam ser burros, é uma pré-exigência, né? Não ter muito QI para poder fazer parte da extrema-direita. Então fala uma linguagem muito acessível, que todo mundo vai conseguir compreender, porque é simples, porque é chula, muitas vezes, e fazem as disputas que estão colocadas e têm ganhado cada vez mais forças. Tem se colocado cada vez mais com mais lideranças e tem disputado cada vez mais a sociedade contra nós, porque é uma disputa de sociedade contra nós. É dizer, não pode e não haverá espaço a este corpo, a esta existência. São estes os seres que nós precisamos matar. E obviamente que não falam matar, porque sabem que se jogarem isso para o conjunto da sociedade e dizer eu quero matar uma pessoa porque ela é LGBT, ou eu quero matar uma pessoa porque ela é negra, porque ela é indígena, porque ela é isso, porque isso não vai ter uma boa receptividade. Mas a morte, ela é política. E a morte política gera a morte física. A morte não necessariamente ela é a morte do tiro, da facada, da bala. Essa também existe e é muitas vezes alimentada por essas estruturas. Mas o que eles promovem é uma morte social, é uma morte política, é uma morte econômica, é uma morte da nossa cidadania que nos leva a outros tipos de morte. Ao suicídio, à morte porque o outro acha que esse corpo tem que ser combatido, ao aumento da violência contra mulheres negras e a todos os dados e números alarmantes que nós já temos e conhecemos. Nós estamos aqui e nós seguiremos aqui. Nós estamos aqui desde sempre e nunca houve um momento fácil, tranquilo, florido, bonito. Ser mulher, ser negro, ser LGBT, ser pobre, ser trabalhador, sempre foi uma baita
dificuldade. Não houveram tempos áureos. Houveram momentos melhores. Houveram conquistas importantes, fruto de nossa luta, porque ninguém nunca nos deu nada. Todas as conquistas que a gente tem é porque a gente foi lá e brigou uma por uma delas e falou: eu não abro mão. Eu não abro mão da minha dignidade, eu não abro mão do meu direito, eu não abro mão da minha cidadania, eu não abro mão de ser gente. E olha que em 2024 nós ainda estamos brigando para dizer: eu não abro mão da minha cidadania. Eu posso e quero me sentar à mesa do Senhor para tomar a ceia. Por que não? Porque o meu corpo precisa e deve estar retratado apenas na manchete policial, nas grades, na droga, na mazela. Eu quero os lugares, mas nós ainda estamos precisando reafirmar pactos de humanidade e civilidade que já deveriam estar pactuados. Nós ainda estamos nesse processo, nós seguiremos nesse processo, porque apesar da análise sobre o processo de hackeamento da sociedade e etc., ser uma análise dura e difícil de ser encarada, que se nós pensarmos lá nos nossos ancestrais que brigaram contra a escravidão, se nós pensarmos em Luiz Gama, em Luísa Marim, em Dandara, às vezes a gente fala: cacete, que bosta, nós ainda estamos aqui, passaram-se tantos e tantos anos, e nós ainda estamos discutindo direito a ser considerado humana, um candidato a presidente não dizer que a gente vai ser pesado em arroba, não abrir o jornal e ver que uma senhora de 60 anos foi tirada de um quartinho do fundo com trabalho análogo à escravidão. Que um desembargador teve a empregada que tratava como escrava devolvida pelo judiciário. Que uma criança foi alvejada porque estava na favela indo para a escola. Que uma mãe gritava sobre o corpo do filho. Que uma travesti foi espancada, jogada em uma carriola e a sociedade assistiu à luz do dia. Que a outra teve o coração arrancado. Que o outro foi estuprado para virar mulher. Que a outra teve o corpo mutilado porque a sua existência não era cabível em uma norma cisgênera e binária. Realmente, quando nós olhamos para isso, nós pensamos: que merda! Mas, por outro lado, e aqui vou concluindo, nós não devemos, não podemos, não merecemos e não queremos ficar apenas com essa face da história. Existe um provérbio africano que diz que enquanto os leões não contarem as suas histórias, os caçadores serão sempre os heróis. Nós somos leões que queremos contar nossas histórias. E ao fazer esse processo de contar as nossas histórias, nós olhamos para trás e olhamos para os desafios impostos contra o nosso corpo, por esta sociedade que nos odeia e que insiste em nos matar, e nós falamos: nós não morremos, e além de não morrermos, nós estamos aqui, de pé, com valentia, com audácia, elaborando a nossa dor, elaborando a nossa revolta, elaborando a nossa indignação e devolvendo proposições transformadoras para mudar o mundo para todos, não apenas para nós. Nós enfrentamos, sim, muitas dificuldades, mas mesmo diante dela nós conseguimos erguer muros e pontes gloriosas para transpor a miséria, a precariedade, a abjeção, ao direito à desumanidade, e nós estamos construindo um lugar melhor para nós com as próprias mãos. Nós estamos pautando o debate para não deixar com que sejamos pautadas, ainda que a perspectiva, porque nos atacam e nos ameaçam o tempo inteiro, seja uma perspectiva terrível. Eu quero pedir a vocês que façam o exercício generoso de olharem as potências e transformações que nós construímos até aqui. Porque se sem nada
com todas as armas apontadas contra nós. Nós chegamos aqui. Nós elegemos deputadas, vereadoras, fizemos médicas, juízas, jornalistas, professoras, comunicadoras. Nós ocupamos os lugares que nos negaram, ainda que sejamos em muitos deles 1, 2, 3, 5, 10. Não importa, porque nada disso nos foi dado. Tudo isso foi conquistado, e foi conquistado a dura pena. Foi conquistado com muito sangue, com muita perda, com muito suor, para que hoje nós chegássemos aqui de cabeça erguida e disséssemos: nós temos o compromisso do hackeamento, nós temos o compromisso da transformação, porque nós estamos ancoradas, embasadas e organizadas pela luta daquelas e daqueles que antecederam os nossos passos, para que nós estivéssemos aqui. Foi muito mais difícil lá atrás, no tempo de Marsha P. Johnson, de Chica Manicongo, de João Nery, em etc. Nós já estamos construindo, alcançando, mudando e transformando. E nós seguiremos hackeando, nós seguiremos transformando, pensando como nós adequamos a nossa comunicação, pensando qual é o papel da esquerda diante de todo esse processo, qual é o papel da sociedade, porque nós temos que nos convidar enquanto cidadão para entender qual é o nosso compromisso, mas entendendo, nós já estamos hackeando e nós já hackeamos muita coisa. Nós já começamos a falar quando uma travesti negra vinda das esquinas de prostituição anda, presidenta, e isso não é sobre mim, porque não importa se eu serei ou não serei presidente do Brasil. Eu mesma não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com deixar legado e fazer o melhor mandato de deputada federal que eu puder. Mas sabe o que isso significa? Significa que ontem nós não tínhamos a possibilidade do sonho. Hoje nós começamos a sonhar. Ontem nós nos imaginávamos apenas nas esquinas, nos cárceres, relacionadas às piores narrativas. E hoje nós começamos a olhar um corpo negro travesti e dizer: ela pode ser a nossa presidente. Isso é hackeamento. Nós estamos hackeando porque nós estamos hackeando o direito a não pertencer. E nós estamos dizendo: eu sou, eu estou e eu pertenço. E se eu quiser, junto com a minha gangue, com as minhas comunidades, eu posso reorganizar os modelos falidos de sociedade e colocar de volta, ou pela primeira vez, a sociedade nos trilhos. Que não nos roubem o sonho, que não nos roubem o direito ao reconhecimento, que não nos roubem a consciência das conquistas históricas que nós já fizemos até aqui, porque se nós olharmos só para o ruim, amor, a gente não levanta mais. Amanhã ninguém sai da cama. É quarto escuro, Rivotril com cachaça, e fecha tudo que a gente não vai sair de mais de lá. Agora, se a gente olhar para a realidade, mas se a gente olhar para trás e começar a perceber, pera, olha como nós somos foda. Essa movimentações toda da extrema-direita mundo afora é o medo e a covardia, porque sabem que a gente, sem nada, fez tudo isso. Imagina quando a gente começar a acessar o que a gente não é capaz de fazer. Eles precisam nos parar mesmo. Ou pelo menos tentar nos parar. Porque não vão conseguir. Nós não pararemos, nós não nos calaremos, nós não toleraremos, nós não nada. Nós não nada, porque nada disso, porque somos filhos, filhas e filhos de lutadores e lutadoras e porque já construímos lugares melhores para que nós pudéssemos coexistir. Seguiremos construindo, sigam acreditando, sigam hackeando, sigam colocando a cara, o dedo, a voz na cara do sistema e dizendo: aqui não.
Aqui ninguém baixa a cabeça. É luta e a gente vai lutar até o fim, até porque o direito a desistir da luta para nós nunca foi uma opção. Para quem nasceu em determinado corpo, em determinado lugar, a luta é quase que uma sentença compulsória e obrigatória, porque ou luta ou morre. E a gente lutou. Muitas morreram, muitas ainda, infelizmente, morrerão, mas nós seguiremos lutando, porque para cada um de nós que cair, centenas de milhares de nós se levantarão. Para cada golpe que nós levarmos, nós organizaremos centenas de contragolpes. Nós não vamos desistir do hackeamento. Nós não vamos desistir dos lugares que são nossos. Nós não vamos aceitar perder esta briga de narrativa por uma gente burra, feia, cafona, que não sabe sequer o que está falando. Nós temos conteúdo, nós temos organização, nós temos história, nós temos ancestralidade, nós temos vida, nosso coração pulsa, nosso sangue ferve e a gente tem pele, a gente não é frígido, frio, gelado, morto por dentro, como essa gente é. Tenhamos a preocupação disso, acho que eu já devo ter me excedido horrores do meu tempo, peço milhões de desculpas, mas é porque, de fato, eu não sabia o que falar e, de repente, eu me inspirei. Mas quero dizer, sigamos firmes, sigamos organizadas, sigamos juntos, sigamos lutando, hackeando, sem jamais perder de vista tudo aquilo que nós já construímos para ganhar força, para construir o futuro. É isso, axé, sigamos construindo um futuro e um mundo melhor para nós e para eles, porque eles também serão beneficiados deste mundo melhor. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso papel e essa é a nossa forma de hackear. Desculpa e obrigada. Muito obrigada, Érica. O que dizer depois disso, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta para cada, baseado no que vocês falaram. Eu vou começar com a Mackenzie, já que foi a primeira, e depois eu segui para a Jonas, por último você. E, bem, eu vou fazer a pergunta em inglês primeiro, gente, depois vou resumir e aí traduzir a resposta da Mackenzie. Mackenzie, I've read Capital is Dead, so I could prepare to be here, and I've been thinking, now this is something that similar to what I'm going to ask Erika in a different sense, but now we can say that the transaction is a commodity. It has become a highly valued commodity amongst markets, amongst intellectual interest. As Jonas was saying, like we actually have academic interest of cis people, cisgender people, of researching these bodies, and this has been so in Brazil for like more than 20 years. And like not only we are here in the university right now, but we are in fiction. We've been occupying all these places, and the problem of representation in the liberal democracies we live in is that this always becomes like this highly valued stereotype commodity. So how can we hack the image? How a trans person hacks the image, the given image of media of a transsexual, being like was the case of Roberta Close in Brazil, which was a highly known model who, when always entering media, she was always questioning her interlocutors. How can we be on this space of high exposition and still not give away to the given image that cisgender people and that capital or post-capital gives us and impose on us? Gente, basicamente perguntei como lidar com a imagem representativa, midiática de ser uma pessoa trans, como isso virou uma grande mercadoria, já tem sido uma mercadoria na academia, na universidade há muito tempo, mas se tornou também uma mercadoria em ficções, no cinema, em muitos espaços, e como a gente não lida com a imagem estereotipada que as pessoas cis nos devolvem, e como a gente pode, talvez, né, hackear essa imagem que o mercado traz de volta das pessoas trans. And under capitalism, trans people are kind of super exploitable kind of labor.
or super exploitable. There's exploitable labor, then there's super exploitable labor, which is racialized or gendered, and then there's super exploitable labor, which is trans people. Often trans men would end up doing manual labor that other people wouldn't do. Trans women end up doing sex work or working nightlife, that sort of thing. So pushed to the margins. Things are a little different in this part of the economy that feasts on difference as a thing to turn into commodities. So suddenly the image of us can kind of circulate and be appropriated. And I'm not going to judge any trans person who takes that cash, right? If you can make a living being a trans person in public, I'm absolutely not judging that. But you're going to end up in the frame of, let's call it the cis gaze, which is looking from a point of view of anxiety is the key thing. The cis gaze has power, but it's driven by anxiety. It's like, which gender are you? Which one? Which one? Which one? You're confusing me. Yeah? And its anxiety goes in two directions. One is towards fear and get that away from me and kill it if you must. Like, that's one version. But the other version of the cis gaze is, I think I want to fuck that. Like, I think I want that. Like, is fetishism, yeah, is the fetish. And sometimes for trans people, it's like a little better to be fetishized and be special than to be killed. But neither of those things are desirable. And the hardest thing for us is the right to be ordinary, to just go down the street and buy your groceries and someone's like, hey, Mackenzie, how you doing? Do you want usual coffee? Yeah? Like, it's very hard for a lot of us to get that bit of the ordinary. We may still also want to be special and a little sacred, and we can bring that. But to be ordinary, I think, is very, very important, and that's kind of like a political goal or struggle. Sorry, I went on for a long time there. Só para sintetizar a fala da Mackenzie, né? Então, o trabalho de pessoas trans é um trabalho que não é só explorado, mas é super, super explorado. Né? Ela citou que, no caso de pessoas trans masculinas, geralmente vão fazer um trabalho manual que outras pessoas não fazem, que transexuais femininas vão estar trabalhando com prostituição, ou, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê muitas pessoas em salões, no âmbito cosmético, na moda. A gente sabe, né, que o mercado vai sempre cerceando os espaços que a gente ocupa. E que, ao mesmo tempo, existe essa ideia de lidar com a mercadoria, que é se alimentar da diferença. Né, que é no momento em que a gente começa a se criar uma imagem no mercado, que é uma imagem de pessoas trans que ela pode circular. E que essa imagem ela vem com o enquadramento dos gays cis. E que da reação dos gays cis geralmente costuma ser duas. É uma reação de ansiedade. Essa reação de ansiedade, ela gera, por um lado, um tipo de ansiedade violenta, que é nos matar, nos exterminar, nos repelir, ou é a ansiedade de nos tornar um fetiche. Tipo, eu quero transar com aquilo. Qual que é o seu gênero? Não sei, mas talvez você é meio gostosa, né? Não sei. Essa ideia da fetichização constante em cima dessa imagem, né? Tem esse duplo caráter de ou extermínio ou uma fetichização completa, né? E que talvez, dentro desse âmbito, um objetivo político importante é de tentar ser ordinário, ser simples, poder entrar nos espaços sem ser visto. E todas as pessoas trans aqui vão entender o que eu estou falando. Quando você entra e, por exemplo, em ambientes de esquerda, em galerias de arte, em lugares progressistas, você entra e você vê o olhar de fascínio deles. E o que é esse olhar de fascínio? É só o lado inverso da transfobia. Não é a transfobia declarada de te matar. É a transfobia, nossa, você é tão inteligente, como que você é uma travesti? Você está aqui no mesmo espaço que eu, conversando comigo. Você sabe mais sobre Marx do que eu. Você sabe mais sobre Freud do que eu. Como que você está no mesmo espaço que aqui comigo, debatendo comigo, saindo de um lado estereotipado? E aí vem esse lado desse fascínio e desse fetiche. E que talvez você queira tratar com o mínimo de normalidade, mesmo que a gente retenha a nossa especificidade, mesmo que a gente ainda retenha um pouco de um âmbito sagrado, talvez seja interessante buscar ser vista de uma maneira, em um plano comum com as pessoas cis, seja um objetivo político interessante.
Para o Jonas, eu queria perguntar como que você sentiu que foi crescer sendo assim um criador de conteúdo trans, uma pessoa que trata sobre cinema e literatura, considerando que essas plataformas elas já funcionam, né, em lógicas de direita, com algoritmos que não favorecem o nosso tipo de informação, não favorecem o tipo de coisa que a gente está divulgando. Como que você sentiu que foi o seu hackeamento como criador de conteúdo para você criar essas comunidades transvirtuais, se articular com elas, né? Porque elas já existiam, como você bem situou, mas como que foi ganhar essa visibilidade nesse espaço e como usar a plataforma, no fim, de uma maneira que não é esperada para a plataforma, né? Não é a reprodução do mesmo, mas a reprodução de uma informação nova que passa a circular ali. A criação de conteúdo ela é um espaço extremamente complexo de se estar, né? Hoje em dia, como eu falei, no começo não era a criação de conteúdo que você virava criador para você ganhar dinheiro. Hoje em dia todo mundo quer ganhar dinheiro com criação de conteúdo. E aí o discurso, né, hegemônico e predominante dessa criação é que o seu auge é você criar um produto, é você se ver como uma empresa e transformar os seus seguidores em consumidores, né? Recentemente, inclusive, uma página que é uma grande referência sobre criação de conteúdo, da economia de criadores, falou que qual que é o ciclo de vida de um criador de conteúdo, e o auge é isso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito reflexivo, pensando que como é possível, né, a gente está falando de um universo que tem um impacto tão grande na comunidade, na sociedade, de difundir informação, de compartilhar coisas, de gerar transformações. Como pode isso estar sendo visado apenas por uma perspectiva comercial, né? Não é, qual é o meu auge de criador de conteúdo fora disso? Como é que eu posso me pensar fora dessa lógica de ganhar dinheiro? E é muito triste de se pensar isso, porque não existe essa discussão, não existe essa possibilidade, né, quando a gente está dentro desse mercado. E quando você é uma pessoa LGBT, e quando você é uma pessoa trans, existe um teto do que você consegue chegar. Antigamente, a gente falava em vertentes de criação de conteúdo, e aí tinha a vertente identitária, que foi lá por 2015, 2016, que teve aquele boom das discussões sobre o corpo gordo, sobre pessoas negras, sobre LGBTs. Foi nesse momento que existia essa vertente. Então, você pode criar conteúdo para você se encaixar nesse nicho para você crescer. Só que, evidentemente, esse discurso, que é um discurso, né, muito... que busca ser libertário, que é um discurso que busca promover reflexões, promover uma crítica, ele tem um limite de onde você consegue chegar, porque a plataforma já não colabora, né? E aí existem inúmeros limites que é imposto pela própria plataforma, né? Corpos trans são frequentemente censurados, discursos políticos, eles têm um limite de onde eles vão chegar. Não sei se o Thiago Torres já falou aqui na Flipense, ele ainda vai falar, mas ele mostra muito, né, sobre como o alcance dos conteúdos são limitados, né? Então, parte muito de uma compreensão de que você está falando com os seus, né? É um conteúdo nichado e dificilmente ele vai deixar de ser. E quando ele deixa de ser, é porque ele deixou de falar sobre questões que são políticas, que são abordadas de maneira mais crítica. Ele precisa ser diluído, ele precisa ser amansado, é uma palavra? Não é uma palavra, mas é amansado, para que ele se torne palatável, né? E aí ele perde muito disso. E aí, realmente, eu não sei como criar uma solução onde você consegue atingir as pessoas com o mesmo discurso. Você consegue, no momento que você transforma questões identitárias ou essas discussões sobre questões LGBTs, o pano de fundo, né? E talvez esse o caminho mesmo, né? Você transformar essa discussão, transformar isso em um meme que é facilmente compreendido, né? Talvez seja mais ou menos por aí. Obrigada, Jonas.
Por último, minha pergunta para a Érica. Eu acho que você falou muito bem, Érica, mas assim, eu queria ouvir um pouco mais do que, assim, é a questão um pouco da representatividade que eu estava falando na Mackenzie, talvez eu estava falando num âmbito mais midiático, amplo, mas como que é estar, né, no Congresso, nesses espaços institucionais da democracia, e ter que lidar com as limitações que vêm com isso, como hackear esse espaço efetivamente, criar alianças, ter que lidar com os lados dos opositores, ter que lidar com alianças que são diferentes de você, pessoas com, às vezes, perspectivas diferentes, como lidar com pessoas que, nem estou falando assim só de questões identitárias, mas de visão política mesmo, e, ao mesmo tempo, como que a visão de ser uma travesti na política, por vezes, pela própria esquerda, não é cerceada, estereotipada. Por exemplo, o meme a deputada Érica vai resolver isso, eu acho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, fica parecendo que as pessoas LGBT e progressistas, no geral, fazem uma coisa que é um pouco histórica. A travesti foi a ponta de lança das lutas históricas, então ela vai estar lá e ela vai resolver tudo. E é claro que você resolve muita coisa, né? Mas isso parece terceirizar uma ação política. Eu sou boa. Você é... Boa não, ótima. Mas isso cria um depósito em você, de expectativas, de que você resolva tudo isso. Isso, às vezes, não só terceiriza a ação política que pode ser dos seus pares e das outras pessoas de esquerda que estão ocupando esses lugares, como a ação política auto-organizada que não tem que estar só, né, nesses espaços representativos, mas tem que acontecer. E eu sinto que, às vezes, esse tipo de fé é colocar, não, olha lá a travesti, ela já tomou um monte de porrada na vida, ela vai aguentar e tomar essa mais por mim também. Você me fez algumas perguntas, né? Eu vou tentar ser sintética, sucinta e começar pela última. Eu acho que quando você traz esse meme divertido, deputada Érica, doutora Érica cuidará disso, cuidará de tudo e etc., eu acho que, na verdade, isso é mais uma coisa das minhas filhas animadas fervidas do que, de fato, uma tentativa de terceirizar para mim a responsabilidade que eles deveriam ter deles. O que me preocupa, não, na verdade, não é essa tentativa de terceirização, mas é a tentativa de boicote e castração. Porque já que ela é um corpo que não deveria estar aqui, e já que ela consegue dar conta de coisas que nem nós que sempre estivemos aqui deram, nós que estamos do mesmo lado dela, vamos tentar combatê-la. Vamos tentar impedir com que ela tenha um espaço de atuação como é o espaço que ela merece. Vamos diminuir, muitas vezes, a importância do debate sobre gênero, sobre direito sexual e etc., porque esse é um debate que deve ser secundarizado e tudo mais. Eu tenho a percepção e a sensação de que o meme, a brincadeira e a diversão são de pessoas que me amam, que gostam de mim e que sabem que eu estarei lá dando o meu máximo para resolver a maior parte dos problemas da vida delas. Mas a minha preocupação é com essa galera que muitas vezes está do meu lado, está no mesmo espectro político, às vezes no mesmo partido, e acaba tentando impedir a nossa atuação, o nosso movimento, porque talvez a gente não merecesse o espaço, o lugar, a representação, a atuação que nós temos. E isso, para mim, é preocupante, quando a esquerda quer secundarizar a agenda sobre o debate LGBTQIA+, ou quando querem limitar o espaço de atuação de um corpo que era estranho àquele lugar. E, de fato, nós somos as primeiras na história do Brasil. Eu sou a primeira travesti negra eleita deputada federal, a primeira negra eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Veja, entre mulheres, negros. O que é uma alegria imensurável, mas também é reflexo de um retrocesso e de uma violência brutal. Brutal. Uma das maiores bancadas é a bancada de São Paulo, pelo tamanho do seu estado. E São Paulo, nem entre cis e trans, nunca ter eleito uma mulher negra como sua representante é uma lástima. Então, essa é a minha primeira resposta. Não me preocupa a terceirização, porque eu acho que
camadas que pode deixar que a gente vai fazer, porque tem coisa que só travesti preta vai resolver mesmo, e não adianta. Você dá seu apoio, você fica ali na contenção, você fica ali compreendendo qual é o seu papel diante disso, e a gente cria uma rede, porque eu não acho que as soluções dos nossos problemas sejam individuais, as soluções dos nossos problemas são coletivas, precisam ser compartilhadas e organizadas em grupo, mas pode jogar aqui nas minhas costas que eu vou dar conta de levar. E quando eu não der, eu mesma já vou gritar, já vou falar que não dá, já vou falar se virem, façam vocês, porque eu não tenho a pretensão de ser heroína e resolutora de todos os problemas. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu me propus e com a minha própria história e com a minha própria vivência. A outra camada, que aí é uma camada mais baixa e mais difícil, na minha opinião, que é esse corpo travesti, com essa história, com essa corporalidade dentro de um ninho de serpentes perigosíssimas. Perigosíssimas. Mas mal sabiam aquelas serpentes que se elas eram cobras, eu era um dragão, eu era um, sei lá, um dinossauro. Porque eu acho que a política, e eu aprendi isso com a política, eu saio do movimento estudantil, aquela pessoa... Talvez vão ter muitos aqui, mas vão me perdoar, mas eu vou dizer insuportável. Insuportável. Nada pode, não, vamos... Isso foi o movimento estudantil, me formou assim, a minha vida me formou assim, a minha luta me formou assim, as minhas dores me informaram assim. Eu não tinha tempo para o diálogo, para a negociação, para a conversa, porque eu tinha fome, eu tinha medo, eu tinha frio, eu tinha pressa e eu tinha urgência. E esse sentimento, ele é importante porque ele mobiliza, ele organiza e ele traz para nós a raiva e a energia necessária para lutar. Na política institucional, nós precisamos ser mais malabarista, porque não se aprova uma lei só com a nossa patotinha. Não se aprova uma lei ou preside uma CPI, como, por exemplo, eu presidi a primeira do Brasil que investigou violência contra as pessoas trans, só com os meus amigos de esquerda. Não, a gente precisa, para construir legado, para construir política pública, para mudar o país e para hackear eles sem que eles percebam, deles também. Eles vão ter que participar do processo contra eles, de forma que eles não percebam o que eles estão fazendo. Porque quando eles se dão conta, obviamente, ali não tem nenhum bobinho. Ali todo mundo, a bobinha sou eu, que cheguei ali agora. Mas eu acho que eu tenho tido uma agilidade, ou talvez... uma coisa, acho que espiritual, energética, uma guia, eu não sei, alguma coisa, não vou saber dar nome, mas que tem mostrado para aquelas pessoas e deixado elas apavoradas, que é, eu não vou cumprir os estereótipos que vocês esperavam sobre mim. Eu não vou fazer e formular a política da maneira como vocês esperavam. Eu vou surpreendê-los, eu vou sorrir, eu vou ser educada, elegante, bonita, simpática, falsa pra caramba, e vou fazer... com que as coisas comecem a caminhar. Então, aí eu vou vendo projetos de lei sendo aprovados, eu vou vendo a travesti sentando na mesa e sendo respeitada por aqueles homens. Claro que sempre haverá aquela asquerosidade da extrema-direita, que ali não tem diálogo, não tem conversa, a gente tem que combater contra eles com todas as nossas forças, mas no grande espectro entre extrema-direita e extrema-esquerda, há uma linha tênue, importante, que é nela que eu vou andando e construindo redes de... Eu não sei se é apoio, porque eu acho que rede de apoio ali naquele inferno é uma palavra forte. Mas eu vou construindo pontes, conexões, eu não sei o que eu construo, gente. Eu estou fazendo só. Que vão me dando capacidade, primeiro, de ser uma travesti parlamentar respeitada. Graças às deusas, eu sinto respeitabilidade por maior parte do Congresso Nacional, tirando aquela corja que precisa fazer do meu corpo trampolim para construir os seus cortes, para tentar dar os seus lacres na internet, e eles nunca vão mudar. Mas eles não são o duro da política. Eles não são a política cotidiana. Eles são uma meia dúzia de gente que nem dentro, às vezes, do próprio partido conseguem acordo. Os líderes vêm e me pedem desculpa, dizem, deputada, por aquilo. E eu falo, imagina, não foi nada.
Só faltaram arrancar a minha humanidade ali Mas imagina, não se preocupa. Porque eu acho que esse tem sido o meu papel e a dificuldade que eu encontro. A dificuldade do cinismo, a dificuldade de conseguir esquecer muitas vezes o que é aquela pessoa e ir lá e dizer, olha, deputado, eu preciso de uma assinatura sobre esse projeto que fala de população em situação de rua. É um projeto que não é de esquerda, não, é um projeto que é de humanidade, é de constituição, é de direito. Imagina a cidade com menos pessoas em situação de rua, como seria melhor, como seria... E ali eu vou convencendo os meus colegas. Tá difícil encontrar as palavras, e olha que eu sou uma mulher boa com as palavras, mas tá difícil, porque é difícil escrever aquilo, só quem vive sabe. Mas eu vou encontrando ali com os meus miguxinhos as maneiras de ir colocando pautas que cabem. Porque, por exemplo, se vocês olharem dos projetos que eu já aprovei até agora e dos projetos que eu protocolei, todos os projetos que eu tenho atuado são projetos que tratam de clima, de fome, de população em situação de rua, de cidades e etc. Nós ainda não temos uma brecha para discutir, por exemplo, uma lei específica de gênero ou sexualidade no Brasil por conta da configuração do Congresso Nacional. Mas a gente tem outros mecanismos, como o seminário que vai acontecer agora essa semana, que é um seminário que acontece já há alguns anos, mas que o tempo todo quer ser combatido. A relatoria do casamento homoafetivo que eu vou apresentar muito em breve, já deveria ter apresentado há algumas semanas atrás, antes do recesso, mas aí mudou tudo, Lira e etc. Não consegui apresentar o meu relatório, mas isso tudo demanda articulações com pessoas do centro ou da direita moderada, para que na comissão eu possa contar com aquele voto para aprovação daquele relatório. Eu possa contar com aquele voto para aprovação da política de dignidade à população em situação de rua, para o projeto de cidades resilientes. Então eu acho que é isso. Agora, viver no Congresso Nacional, estar no Congresso Nacional, é um fardo. É um fardo adoecedor, desgastante, difícil, porque nem tudo são aquilo que os holofotes apontam. Os bastidores também cansam, os bastidores também exaurem, os bastidores também dói, e aí tem essa sensação que você perguntou no início, que era a sensação da impotência diante de uma estrutura gigante. E aí você fala, não, agora eu vou vir aqui colocar esse babado, colocou o babado, foi, você olha para a estrutura e ela continua igual. E aí você fala, caramba, que legal que eu fiz isso, que massa eu fiz, eu aprovei, eu mudei, a gente construiu, mas a estrutura está igual. E aí eu faço o exercício que eu passei para vocês na minha fala. Eu não fico olhando para a estrutura, o quanto ela está igual. Eu não fico olhando para o quanto é problemático para mim lidar com eles. Eu prefiro olhar o quanto é problemático eles pensarem que eu cheguei lá. Eu prefiro olhar o quanto é problemático e duro eles verem eu colocando um tijolo na estrutura deles do nada. De repente eu tinha sido projetada para morrer numa esquina e eu estou indo com as minhas próprias mãos e dizendo, ok, a estrutura não vai mudar agora, mas isso daqui foi deixado por mim e eu estou colocando. Amanhã outra colocará, outra colocará, outra colocará, e uma hora a estrutura vai mudar. Porque os tijolos e a configuração arquitetônica dela vai sendo transformada. Dessa maneira que eu lido, e eu acho que isso me dá força, isso me dá coragem. Aquilo não vai ser eu, Érica Hilton, e o meu mandato de 4 anos, que vai mudar o mundo, a cara da política e a sociedade, mas as coisas que eu faço lá, as coisas que vocês fazem nos espaços de vocês todos os dias, vão mudando todo dia um pedacinho. E lá atrás, até aqui, já mudou muito a cara da estrutura. Daqui até o futuro, com certeza ela vai mudar ainda muito mais, porque tudo isso a gente está construindo e fazendo. E dessa maneira eu ganho força e coragem para lidar, para lembrar do meu corpo, e acho que tem uma última coisa que para mim é muito importante naquele espaço, que é a vingança. Não é... Mas não é necessariamente engraçado, eu acho. Eu acho que é mais doloroso do que engraçado. Porque quando eu piso nos tapetes do Congresso, eu sinto que eu vinguei e que eu estou vingando aquelas que foram torturadas nos porões da ditadura, aquelas que tiveram seu corpo e a sua identidade negado por aquela política, aquelas que nunca puderam entrar naquela casa e falar naqueles microfones. Então, quando eu falo,
quando eu grito, quando eu olho na cara deles, eu enfio o dedo. Eu tenho uma sensação de vingança, porque ainda que eu não fizesse nada, eu ia dizer, vocês vão ter que engolir a minha presença aqui, porque eu trabalhei, lutei, me elegi como vocês não, melhor do que vocês, porque eu tenho muito mais voto do que vocês, seus canalhas. Então eu tenho essa sensação de vingança. Perfeito, Érica, né? Acho que não temos mais nada a dizer. Achei. Sentimento de vingança é uma coisa ambígua mesmo, né? É bom, mas é doloroso também, né? Gente, a gente tem tempo para uma única pergunta da plateia. E a culpa é minha, né? Mas foi ótimo, podemos ouvir 3 perspectivas muito boas. Se tem alguém que tem alguma pergunta para alguém aqui, vai ter que ser para uma única pessoa devido ao nosso tempo. Vingança da qual você fala, eu me sinto muito representada em cada fala sua, assim, me dá uma... Eu não saberia nem expressar. Eu sei que eu me sinto muito grata, me sinto muito representada. Quando eu vejo a sua fala, por exemplo, com aquele chupetinha lá, né? E eu até já postei isso. O quanto você me representa, assim, obrigada. É isso, tá? Obrigada. Gente, infelizmente, temos que encerrar aqui.